Recentemente, tivemos o falecimento do nosso querido Papa Francisco. Ele, que apesar de ser argentino, mesmo assim era amado, certo? Pelas pessoas. Não só por ser considerado aí o Papa mais pra frentex desde o Papa que atirava pra cima. Papa dedo solto. Lembra desse? Amado não só por ser considerado um papa totalmente pra frentex, mas também por sua paixão, não é mesmo? Por curtir fotos de mulheres seminuas no Instagram. E com a morte do papa, não é mesmo? Filmes aí como Conclave, certo? E Dois Papas de Francisco ficaram muito em evidência, mas muitos se esquecem, certo? De um filme muito importante na história do cinema nacional que também lida, certo? Com a morte da vossa santidade, Copa de Elite. 202, eu só assisto filme gringo. Filme nacional tem muita putaria e palavrão gratuito. Filme que eu participei. Galera, no início dos anos 2000, como todo mundo sabe, né mesmo? Era muito comum esses filmes que a gente conhece americanos de comédia, não é mesmo? Que eram, na verdade, certo? Um compilado dessas famosas piadocas, certo? E referências várias sobre outros filmes do mesmo período, só que sérios. Quem poderia esquecer a famosa franquia Todo Mundo em Pânico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. What's up? Que promete voltar também, ano que vem, com o 6º filme, na verdade. Pra mim, 16º. E Copa de Elite nada mais é do que a velha tentativa brasileira de copiar tudo americano. Que já começa bem mal, estrelado talvez pelo único filme que ele estrelou na vida, Marcos Veras, nosso querido Marcos Veras, certo? Aquele que em uma época, certo, competia comigo em todas as publicidades. A gente competia pelas mesmas propagandas no mundo da publicidade, não é mesmo? Essa do Premiere. Só com o Premiere você acompanha seu time no estadual e no Brasileirão. Era pra ser eu? Essa aí, do Itaú. Uma vantagem atrás da outra. Pense nisso na hora de escolher o seu banco. Bum! Mas infelizmente, não é mesmo? Nós dois preenchemos as mesmas características físicas para homens brancos, heterossexuais, meio engraçados que ninguém sabe ao certo porque são conhecidos. E a gente já começa o filme, certo, com uma rebelião na cadeia, coisa muito comum aqui no Brasil, certo? Igual também o filme Tropa de Elite 2. E essa rebelião, certo, nessa cadeia está sendo liderada por ninguém mais, ninguém menos, certo, que o ex-BBB Babu, o pai Taon, junto do seu fiel braço direito, não é mesmo? Juninho Play. Isso aí é pra entendeu? Fingir, mas chega lá atrás, não tem! Um dos piores personagens interpretados pela Samantha Smuts, se todos os outros não fossem horríveis também, e ela chatíssima na vida real. O Juninho Play, interpretado aqui por Tammy Gretchen. Ô, Bruno, teu pacote aí. Babu, certo, anda por essa cadeia chupando alguma chupeta por algum motivo. E aí já vemos a chegada do nosso querido Bop, não é mesmo? Uhul! Certo, com esse soldado aí, que eu acho que, na verdade... Peraí, rapidinho, eu conheço esse cara de algum lugar. Ah, é? Você fuma, cara. Porque esse filme, não é mesmo, se passa no ano de 2014. Lembra desse ano, galera? Ou seja, ano da Copa do Mundo do Brasil. Lembra desse momento histórico do futebol brasileiro. Então Babu, certo, e Juninho Play começam a negociar freneticamente com o Bop, certo? Talvez para fugir da cadeia? Não. Conseguir melhores condições para os presos? Também isso não seria muito engraçado. Para assistir, claro, como todo bom brasileiro, menos eu que sou europeu, assistir a Copa do Mundo, claro. Com a narração do nosso querido e horrível Cala a Boca Galvão. E olha o cruzamento! E nitidamente eles assistem o jogo por essa TV, uma Toshiba bem velha e podre, não é mesmo? A qualidade da transmissão é da Copa de 86, na partida de Brasil contra Legendários. E aí, certo, entra o nosso grande herói, não pra mim, é claro, mas de acordo com o filme, Marcos Veras. E aí, galera, somos transportados diretamente para o passado, certo? E vemos como começa essa história fantástica. O que levou a gente a chegar nesse momento, hein? Uma referência, talvez, ao filme Dois Filhos de Francisco. E como no filme Dois Filhos de Francisco, certo? O pai de Veras faz ele engolir um ovo cru, mas logo depois de enfiar um galo inteiro na boca dele. E, galera, depois do trágico acidente, não é mesmo? Da morte da sua dupla sertaneja,
o jovem Young Sheldon Veras, não é mesmo? Desiste simplesmente da carreira musical e decide se tornar aí um verdadeiro justiceiro do bop. Igual o verdadeiro Wagner Moura, que depois do MTV acústico e sua carreira musical, entrou pro bop. E aí, cara, na formatura, certo? O policial do Veras, que eu nem sei se existe. O policial se forma, mas tudo bem. Temos a participação do nosso querido Cezinha Bastos. Aqui interpretando, certo? Uma espécie de Chiquinho Scarpa cafetão. Ou só puramente Oscar Maroni. E aparentemente nesse mundo bizarro, certo, Cezinha Bastos ganhou o Oscar pelo filme Tiradentes. Essa é a piada mais hilária do filme. Rafinha Bastos ganhando um Oscar. In your face, Torres. In your fucking face. E aí, pra homenagear a Veras, certo, Cezinha, apresentei ele com uma foto dele, não é mesmo? Do Veras enquadrada, comendo um criminoso. Não, brincadeira, galera, certo? Ele só tava prendendo o cara mesmo, é que o pano ficou meio preso, e aí pareceu que ele tava só carcando o criminoso. Humor. E aí parece que a presença do Cezinha acaba ativando o sentido de aranha do Veras, né mesmo? Que não é ativado na escolha dos esquetes dele no Porta dos Fundos. E ele vê desde o início, certo, que tem algo de muito errado com ele. Mas tem alguma coisa que não tá mexendo bem. Veras acaba recebendo, não é mesmo, uma missão impossível de erradicar todo o crime da cidade do Rio de Janeiro. Se nem Crivella conseguiu, galera. Isso tudo, aliás, com a ajuda, é claro, certo, de Furlan, mas personagem gay genérico clássico desse tipo de filme em comédia nacional. A hora extra vai demorar é que eu marquei de fazer barba, cabelo, bigode. Sexo me entende. E aí começa, certo, a famosa operação do Bop, onde temos mais referências. Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! E também piadas de metalinguagem. Capitão, aqui ó. Estão pirateando qualquer porra sem critério, ó. Pelo menos esse filme não tem piadas, não é mesmo? Preconceituosas e meio ofensivas. Quantas crianças nós vamos ter que perder pro tráfico só pra um playboyzinho poder acender seu baseado? Criança não, capitão. É um anão. Sim, mas agora começa a ação de verdade junto com o humor, que era o que a gente queria. O Capitão Veras vai atrás de dois sequestradores, hein, certo? O Mendonça, da Grande Família, e o outro é aquele criador do Irmão do Jorel, aquele desenho que eu particularmente acho uma desgraça sem graça. Mas todo mundo que é idiota diz que aquilo é ótimo. Mas isso tudo antes, né? Óbvio dele ter sido acusado de agredir. E depois de resolver toda essa situação, né mesmo? Veras descobre que o sequestrado é o único argentino que presta. Milei! Não, galera, Lionel Messi. O outro. Só tem dois. Como se esse filme já não fosse ruim o suficiente, não é mesmo? Temos Bruno De Luca, como repórter, fazendo aí uma super matéria sobre amizade, drogas e carros. Na verdade, fazendo uma matéria aí sobre o resgate feito pelo Marcos Veras, não é mesmo? Só que esse resgate acaba saindo pela culatra, certo? Afinal, de acordo com o filme, se a Argentina ganhar a Copa, toda a culpa é do Veras, que resgatou o Messi. Então o Papa, né, mesmo decide fazer uma viagem aqui para visitar o nosso querido Brasil. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas tudo bem. Para ver a Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, Veras é expulso da corporação e não vai poder aí fazer a segurança do nosso querido Papa. Então Veras é obrigado, né, mesmo, a tirar o uniforme dele e simplesmente... A gente é obrigado a ver ele nu. Pra mostrar, né mesmo, certo? Que cinema nacional nunca falha em não surpreender em nada. Ninguém nunca, certo? Temos aqui a participação dele, certo? Que está em todos os filmes nacionais do história do mundo inteiro. Milen Cortaz. Não! Não, é o outro, na verdade. Paulinho Serra. Ihi! É meu predileto dos dois, que estão sempre fazendo aí sua famosa participação como... Nesse filme, um pastor que rouba dinheiro dos fiéis, não é mesmo? Ou seja, um pastor só. Desculpa eu ter completado com isso. E lembra do Marcelinho Lê Contos Eróticos? Nem eu, mas olha ele aí. E agora, galera, pra surpresa geral, nesse filme, é a única vez que a gente vai ter algo um pouco mais próximo de um pedido de desculpa do nosso querido De Luca pro amigo dele aqui.
Olha, isso, galera, nesse filme é o mais perto que a gente vai ter desse encontro, cara. A gente precisa conversar. Depois de me sacanear na frente do Brasil inteiro, vai se fuder, Bruno de Luca. E De Luca, né, mesmo, denuncia rapidamente um plano que existe, certo, para assassinar o Papa no final da Copa do Mundo, não é mesmo? Mas antes, certo, de conseguir dizer tudo pro Veras, ele é cruelmente assassinado por Ronald McDonald, com depressão profunda depois de ter sido demitido. E sem informações, né mesmo? Sem a ajuda do Bob, sem ninguém, certo? Igual talvez... sem ninguém ajudando ele. Talvez igual na vida real, não é mesmo? Veras decide que ele vai impedir o assassinato do Papa completamente sozinho. E a única pista que ele tem, né mesmo, leva até um sex shop, certo? Da nossa querida... Sobre a mesa. Alguém lembra desse vídeo? O que você quer? Eu quero foder. E onde ele encontra a última peça desse macabro quebra-cabeças. Literalmente. Os dois são logo, né mesmo, surpreendidos pelo cara que tirou a vida do De Luca no filme. Talvez o herói do filme. E Veras decide resolver as coisas certo do jeito que a polícia do Rio de Janeiro sabe resolver as coisas. Com muita conversa e disciplina. E galera, pra quem tava se perguntando sobre a minha participação no filme, tá aí. Logo depois de ser atingido por uma piroca gigante na cara... Eu tô nesse filme, cara? Não. E aí Veras volta correndo, né mesmo, pra casa da sua mamã, interpretada aqui pelo nosso querido Alexandre Frota, o político. Fazendo aqui sua versão do filme Minha Mãe Tem Uma Peça Entre as Pernas. Isso eu quero dizer uma piroca mesmo, que eu nunca vi em nenhum dos 20 mil filmes pornôs que ele fez. Mas já ouvi o nosso querido amante de piroca, Cezinha Bastos, dizer que tem 3 cores. Assisti recentemente um pornô com Alexandre Frota. O sujeito tem um pinto de 3 cores. Ele tem um sorvete napolitano. Júlia, sobre a mesa Rabelo, né mesmo, revela que o palhaço da noite anterior também roubou um protótipo aí super, hiper, ultra secreto. Um vibrador atômico. Escondido dentro de uma pelúcia do querido mascote da Copa, Fuleco. E aí, para se comunicarem, né, como se alguém quisesse isso com o falecido Bruno Deluxe, certo? Sobre a mesa e Veras vão direto, certo? Num cartomante. Sempre essas merdas. Será que é um cartomante, galera? Não, eles vão atrás de um cartomante melhor ainda. Chico Xavier. Aqui, interpretado pelo mesmo rapaz que fez o aluno da faculdade do Tropa de Elite, certo? Que é de longe, talvez, eu, só vendo aqui, não é mesmo? O melhor ator desse filme. Emanuel, onde está você? Vem estar conosco. Cristo! Parece que esse ator é tão bom que ele fez tudo isso no automático. Ele nem entendeu a piada que ele contou aí. Ele só vai entender anos e anos depois, quando ele assistiu só a sua cena. Mas como é que ele para saber que Chico Xavier falava com Manuel da padaria? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, não eu. E no final eles acabam não conseguindo nenhuma informação. Mostrando, certo, que assim como a trama desse filme, a minha participação no filme é só uma piada desnecessária para fazer referência a um filme que saiu 4 anos antes desse. E ninguém lembra a mim, Manuel. A mim, meus Manuels. A mim, meus ex-Manuels. Xavier, professor Xavier. Achei que era isso. Quando eu li o roteiro, eu falei, professor Xavier? Caralho, foda, mas não. Então Veras faz um plano para eles invadirem a cadeia, escondidos dentro da televisão. E o plano aparentemente está muito certo, porque Veras se disfarça, certo, do que, na interpretação dele, nesse filme, seria um criminoso na cadeia. Jesus te ama, senhor. Graças a Deus. Amém, amém. Pô, maior prazer estar aqui com você. Só que enquanto Veras, né mesmo, perde tempo jogando uma partidinha de League of Legends no computador da cadeia, Babu, o pai Taon, Chupetinha e Juninho Play fazem ele fumar a terrível erva, não é mesmo? Do capeta, a grama do tinhoso, não é mesmo? Chama como você quiser. Alface do diabo, o boldo do cão, mate do Beuzebu, a erva pra comer Minerva. E Veras acaba ficando super drogado, como a gente queria estar assistindo esse filme, não é mesmo? Igual também os parças do filme Os Parças. E aí, chacina no Bahamas, começa uma rebelião na cadeia, não é mesmo?
E aparece, certo? Até na matéria do Cidade Alerta com a nossa querida repórter Anitta. Mas, galera, muita pizza, não é mesmo? E nada acontece. Veras não é preso. E aí, quando eles estão no elevador, certo? Nossa querida Júlia Rabo Belo... Júlia Belo Rabo... Júlia Rabo Belo... Rabelo... Júlia Rabelo e Veras, né mesmo? Trocam de corpo. Opa! No maior estilo Se Eu Fosse Você. Outro filme que também tá no canal aqui, você pode odiar junto comigo. E aí, mais uma participação especial. Porque o que seriam desses filmes ruins sem participações piores ainda? E essa do nosso querido idoso, certo? Que participou de todas as sketches, de todos os canais do YouTube do Brasil inteiro durante uma época, certo? Parafernália, Porta dos Fundos, Galo Frito. E aí depois, né mesmo, de trocarem de corpo, Veras mama, né mesmo, um policial gaúcho, certo? Eu acredito que ele nem tinha trocado de corpo ali nessa cena ainda. Ele improvisou. Veras e Júlia, sob a mesa, né mesmo, certo? Acabam trocando de corpo com várias pessoas aleatórias, né mesmo? Se eu fosse você! Eu acho que isso não vai dar certo. Até finalmente, certo? Depois de pularem de corpos em corpos, certo? Eles voltam para os seus próprios corpos horríveis. E depois dessa confusão, é claro, né mesmo? Vera simplesmente desiste de proteger o Papa. Como todos, não é mesmo? Desistiram. Por isso que ele... O demônio veio e puxou o pé dele pra cima, é claro. Não, nunca pra baixo, não é mesmo? Cortamos diretamente pra Cezinha Bastos entrando, não é mesmo? No pior restaurante do Rio, que é basicamente... qualquer restaurante do Rio. Sendo assediado pelos personagens mais fora da realidade, desde o nosso querido Dinossauro Mazeu aqui. Super fãs do Cezinha Bastos. Lembra desse cara que fazia isso? Não. Michael Caio? Esse sim, engraçado. Tem vários fãs, inclusive eu. Se eu visse, eu ia estar correndo. E agora Veras, né mesmo, trabalha nesse restaurante como garçom, por que não? E acaba revelando tudo pra Cezinha sobre o plano do palhaço maligno de matar o Papa. E aí, galera, surpresa e choque, surpresa mais choque, mais surpresa e choque de novo, certo? Quando Cezinha Bastos é revelado sendo o próprio palhaço assassino. E agora pior do que isso, certo? O próprio Major Leôncio Bigodudo do Pica-Pau do desenho, do Bop, também está envolvido em todo esse esquema. E depois de colocar, certo, Veras e a nossa querida Gigi sobre a mesa todinho, no famoso micro-ondas carioca, não é mesmo? Que está localizado em todos os restaurantes cariocas, não é mesmo? E aí Cezinha, não é mesmo? Revela sua origem vilanesca pra Veras, não é mesmo, certo? Que ele começou no João Kleber, e aí depois ele faliu aquele Saturday Night Live na Rede TV, aí depois ele faliu aquele programa A Liga, e aí depois ele fudeu o CQC. Comeria ela e o bebê. E fudeu a Band naquele Agora é Tarde, eu esqueci, tá aqui no meio. Que ele herdou do Gentili sem merecer. Essa é a origem dele no filme. Estranho, né? Não, mas na verdade ele era a dupla sertaneja do Veras, certo? Na infância, forjou a própria morte pra sair da sombra do capitão, pra ganhar o mundo, certo? E comer aquele bebê. Pra ganhar o mundo e poder lamber o rosto das mulheres sem o consentimento delas, não é mesmo? Certo? E depois comer elas e os bebês. Como ele acha engraçado. E esse tempo todo ele fez tudo isso, certo? Com o objetivo de chegar até a presidente da República, Dilma. E não pelos 20 centavos, certo? Mas sim para legalizar o casamento gay e colocar a cara dele no Cristo Redentor. Mas aparentemente o Papa não deixou essa merda acontecer. Então, peraí, rapidinho. Então quer dizer que nessa toda essa história o Cezinha talvez fosse o herói do filme, não é mesmo? Porque ele queria legalizar tudo pros gays, o casamento, só que o Papa, não é mesmo? Retrógrado, misógino, não, misantrópico, não é mesmo? Ele quis foder tudo pra todo mundo, certo? Enquanto curtia fotos de mulheres seminuas no Instagram. Quer dizer, homem não pode seminu. Agora, mulheres, sim. Né? Papa. E como vingança, né mesmo, Cezinha que explodiu, nosso querido símbolo da liberdade, o Cristo Redentor, né mesmo, usando aí um vibrador atômico da nossa querida Júlia Uraque Rabelo, certo? E depois de matar o Papa, tudo isso vai acontecer quando o Brasil fizer um gol no próximo jogo. Então, acho que nunca vai acontecer.
E parece que a banda Molejo, fazendo uma participação especial nesse filme, canta tão mal que os dois acabam tentando sair do filme. Eles escapam e são imediatamente encurralados pela milícia, certo, do Major Leôncio. Mas quando parecia que tudo estava perdido, certo, eles recebem reforços, certo, de Furlan, soldado gay, e aquele cara sem graça do canal do Marcos Castro. Depois da morte hilária de mais um cidadão do bem, todos vão direto pro estádio onde o final da Copa tá acontecendo, Brasil versus Argentina. E a gente já saberia o resultado. Sempre quando o Brasil joga contra alguém é 7-1 pro outro time. Júlia tá em cima do Cristo Redentor ao mesmo tempo, tentando desarmar o seu próprio vibrador atômico para tudo não explodir, né mesmo? No maior estilo MacGyver misturado com Didi. Lembra do nosso querido Dr. Renato no braço do Cristo? E aí, certo, para não chamar a atenção, andando pelo estádio, né mesmo? Cezinha se disfarça de fuleco obeso. Galera, aí somos presenteados com a sátira de uma situação que nunca aconteceu na vida real, galera. Onde o Papa é aparentemente convidado para dar o primeiro chute inicial numa partida de futebol, não é mesmo? E aí ele acaba, obviamente, fazendo um gol para a Argentina. E o gol, aparentemente, conta no jogo de futebol. Como eu não entendo futebol, pra mim. E aí vemos Neymar, certo, na época que ele ainda jogava bola e não tava pagando, certo, 20 mil por cabeça. Surpresa, ele sofre uma falta. Igual a tudo que ele faz no futebol, né? E aí Cezinha se prepara pro gol, né? Mesmo que quando acontecer ele vai poder finalmente estourar os miolos do Papa. Enquanto Júlia, LOL, Rabelo, não é mesmo? Consegue se livrar da bomba no Cristo Redentor. Neymar marca o gol pelo Brasil, que é uma super mentira, não é mesmo? Certo? A bomba explode no Pão de Açúcar e ei, que não é o mercado. E Veras se joga, certo, em frente à bala que Cezinha dispara contra o Papa, fazendo o Ultimate Sacrifice. E nesse momento, Cezinha poderia, como um sniper, terminar, simplesmente dar outro tiro e terminar o serviço, mas isso não seria muito engraçado no stand-up dele. Ele só prefere dar um chilique. Capitão maldito! Mas na verdade a bala atinge a última peça do quebra-cabeça, não é mesmo? Certo, que ele tinha encontrado. Então ele nem tinha, na verdade, morrido, não é mesmo? Ele foi pro céu, fez todo um mise-en-scène, ele nem tinha morrido. E agora, final da Copa do Mundo, 1-1, certo? Brasil e Argentina, e vamos pra aquela, não é mesmo? Segura o coração pros pênaltis, galera. Então Veras cai na porrada com Cezinha, certo? No maior confronto entre duas pessoas fracas que o mundo já viu. Quando Cezinha, certo, vai finalmente matar Veras, não é mesmo? Ele é salvo por Lionel Messi, não é mesmo? Com uma bolada certeira na cara. Salvo por uma bolada na cara, não é mesmo? Igual eu. Só que não tem nada a ver com futebol, nem bola. Então, galera, dá tudo certo. O Papa foi salvo. Uhul! Certo, Veras e Júlia sobre a mesa acabam juntos. Yay! Certo, e Cezinha é estuprada na cadeia. Yeah! E eu morro. Yee! Hã? Eu nem sabia disso. Eu morro? E aí, galera, final do filme, créditos. Aí que é na velha tradição americana, onde rolam os erros de gravações nos créditos aqui também. Só que os erros são talvez mais sem graça que o próprio filme. A vida do Papa não pode esperar 1 hora, não. Vambora, Bia. Peraí, como é que é? A vida do Papa tá correndo perigo, é isso? É, um Papa maluco. Um Papa maluco. E assim como todos os filmes desse tipo, né, mesmo tanto americano quanto polonês, se é que existe, ou na China, Coreia, todos esses nessa fórmula. Corre que a polícia vem aí. Top Gun. Apertem os cintos, o piloto sumiu, né mesmo? As piadas estão várias datadas e totalmente sem graças e inentendíveis hoje em dia. E a maioria das referências da mesma são mais antigas que o próprio filme, que está referenciando elas, não é mesmo? Mas não é de todo mal, talvez. Não é mesmo? Mas em geral é uma tentativa talvez válida, não é mesmo? De fazer aquilo que eu sempre recomendo aqui. O Chaps on the Blocks. Pegar um filme americano que funciona e copiar do jeito certo, não é mesmo? E dar aquele, só dando aquele toquinho nacional no final. É um filme que eu recomendo pra você que sofre de depressão, tá sozinho em casa, sem fazer nada, sem nenhuma perspectiva de sair, ou de ter qualquer vida social, e você tá meio só querendo, através de algum filme ou produto, confirmar ou agravar o seu estado clínico mental depressivo. E é isso, se você chegou até o final, não é mesmo? Yippee-ki-yay, motherfucker! Chegou a hora de você se juntar aos mais de 140 mil chapades e nosso amigo
Não é mesmo? O dinossauro Mazeuzinho, nosso querido diretor Renzo, a caveira maluca, os quadros, certo? E vocês, muito obrigado. Que tal você deixar um comentário sempre me elogiando, ou falando mal também, não é mesmo? Gente, a última vez que eu chequei, esse é um país livre, não é mesmo? Otário! Por isso que você apanhou. Certo? Então, porque é livre. Não vai fazer nada, nem braço tem. Certo? E é isso, galera. Diz aí nos comentários também qual é o próximo vídeo que eu tenho que assistir aqui. Ou se você concorda com a minha crítica ou não. Tchau, galera. Tchau. 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 Não pode ter essas piadas com suicídio.